A contribuição da tecnologia na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O trabalho surge a partir da necessidade do ser humano de atender suas necessidades biológicas de sobrevivência. Inicialmente, as formas de trabalho eram agrárias e constituídas dentro do âmbito familiar. Ao longo desses anos, criou-se uma ligação do indivíduo com a terra, onde ele tirava o seu sustento e o da sua família. Nessa época, a economia estava baseada na troca de serviços ou de produtos, e não no valor agregado a uma moeda. Essa forma de trabalho consistia na obtenção de bens de consumo e não em um valor diverso de um salário pago por uma moeda de valor também diverso. Com o surgimento das indústrias, houve mudanças no sentido dado ao trabalho e à relação do sujeito com ele. As transformações da relação do ser humano com o trabalho não ficou estática com o surgimento da Revolução Industrial, pois até os dias atuais o cara dessa atividade se modifica de acordo com as novas demandas da sociedade. A globalização também mudou bastante nossa relação de trabalho e as relações interpessoais. O trabalho se tornou algo muito importante na vida do ser humano, não apenas para sustentar sua família ou a si mesmo, mas sim pelo prazer de se sentir útil, obter a sensação de realizações pessoais, além de sentir digno a vida. No entanto, algumas dificuldades são encontradas pelas pessoas com deficiência física. Além de obstáculos inerentes ao processo de inclusão no trabalho, dificuldades diárias, como a falta de necessidade, são encontradas em praticamente todos os meios de transporte, calçadas e lojas. O Estado deve atuar de forma mais efetiva para que a população tenha consciência da necessidade de um ambiente mais inclusivo, além da necessidade de uma mobilização social mais intensa, que precisa compreender que os direitos das pessoas com deficiência não são regalias. Outro problema é a baixa qualificação das pessoas com deficiência. A qualificação profissional é um dos fatores necessários para tornar executável a lei que prevê cotas nos quadros funcionais das empresas. A pessoa com deficiência devidamente qualificada apresenta qualidades muitas vezes superiores às demais e existem empresas inclusivas, as quais têm proporcionado as condições necessárias para que os deficientes realizem o seu trabalho. Entretanto, reconhece-se a falta de qualificação profissional tem desencadeado um impasse nos processos inclusivos. Percebe-se, assim, que a falta de qualificação profissional dos deficientes, em contraponto, com a necessidade de pessoas capacitadas para ocuparem posições no mercado de trabalho, gera um problema e dificulta a execução das leis que tratam do trabalho como um direito. A dificuldade no exercício dessas leis mostra a necessidade de um plano de qualificação profissional eficiente. Um outro fator é a falta de preparo dos gestores. Um dos dados mais preocupantes, apesar de esperado, é o relato dos profissionais dos recursos humanos ao afirmarem que as empresas contratam os candidatos apenas para cumprir a lei de cotas, lei que obriga empresas com 100 ou mais funcionários a reservar de 2 a 5% de suas vagas para profissionais com deficiência. Esse fato leva a uma baixa qualidade durante todo o processo de inclusão, desde a entrevista e a contratação até o desenvolvimento deste profissional na hierarquia da organização. Profissionais de recursos humanos acreditam que os gestores dessas empresas necessitam se informar melhor para gerenciar e entrevistar uma pessoa com deficiência, e que esses gestores possuem grande resistência em entrevistar ou contratar profissionais com esse perfil. A principal barreira no recrutamento e seleção das pessoas com deficiência é a falta de acessibilidade na empresa. Profissionais de recursos humanos afirmam que muitas empresas não possuem estrutura física necessária para viabilizar a contratação de um profissional com esse perfil. O que os profissionais com deficiência buscam são aprendizados satisfatórios para competir com igualdade com as demais pessoas. A integração de um profissional portador de deficiência com outras pessoas mostra o quanto ele pode ser um cidadão produtivo, pois está fazendo parte de um grupo social que, mesmo com sua limitação, está contribuindo. Esses profissionais com deficiência buscam ressignificar as suas vidas, dando um novo sentido a ela, contribuindo com a sociedade de maneira ativa e assim quebrando paradigmas impostos pelo mercado de trabalho, rompendo as barreiras do preconceito e da discriminação, que ainda é muito frequente na atualidade. Um dos maiores exemplos de que a tecnologia pode ser uma aliada para os portadores de deficiências físicas e motoras é Stephen Hawking. Ele era acometido pela doença ELA, o que, no entanto, não o limitou. Desenvolveu e escreveu vários estudos no campo da física e da física quântica. O médico que trabalhava com Hawking desenvolveu um novo método de comunicação para que ele pudesse continuar disseminando seus trabalhos científicos e manter suas relações interpessoais com alguma autonomia. Para tal, foi desenvolvido um software que permitia a formação das frases por meio da seleção de palavras com uma espécie de mouse adaptado. O software havia sido desenvolvido especialmente para pacientes com ELA, doença da qual Hawking sofria. Como foi visto até aqui, para que seja possível aos profissionais com deficiência usufruírem das tecnologias dispostas para facilitar e transformar suas limitações em ação, se faz necessário ter como prioridade questões que antecedem a contribuição tecnológica na inclusão das pessoas no mercado de trabalho.
Uma das formas iniciais de lançar o profissional com deficiência no ramo empregatício é garantindo investimento de melhorias na qualificação dos próprios profissionais com deficiência, para competir igualmente com os profissionais, desde o ensino básico até o profissionalizante. Deve haver também mais possibilidades no concernente aos planos de carreira desses profissionais, para que possam ter acesso a oportunidades nas empresas e em seus respectivos empregos, além de expandir as áreas de atuação para o público com deficiência. Como maneira de garantir esses e outros direitos, existe a lei de cotas, que pode ser mais efetivada para que não haja burla de seu cumprimento. Essa lei deve ter papel norteador para assegurar que não ocorra discriminação no ambiente de trabalho, que pode acarretar em bullying, dificuldades em conseguir promoção, isolamento, rejeição por parte do grupo e desigualdades salariais. Muitos desenvolvimentos tecnológicos são oriundos dessas preocupações para com profissionais que possuem alguma deficiência, seja ela motora, auditiva, visual, intelectual e mental.